Perfeito, justo quando a gente ia começar. Tem um conjunto de doenças que cai muito em reumatologia. Reumatologia é um teminha que a galera acha chato, mas que o INEP ama, e por ele amar, nós temos que aprender a amar também. E aí nós vamos estar discutindo essa semana enfermidade de reumatologia. E para começar, nós sempre começamos com um caso clínico. Hoje não vai ser diferente. O formato está diferente para quem acompanha a gente mais tempo. Mas basicamente é isso. Vamos lá começar, tá? A nossa paciente de hoje é uma mulher. Ela tem 25 anos. É a Joana, tá? Ela tem 27 anos, perdão. E ela chega no postinho de vocês. Ela chega no consultório de vocês porque ela está reclamando de uma fadiga persistente que começou há vários meses. Mas não é só isso, não é só fadiga. Essa fadiga vem acompanhada de dor nas articulações, além dessa. Essa dor não é uma articulação específica, é bilateral. Geralmente ela diz que é mais nas articulações da mão, do punho, do joelho. E ela diz que também quando se expôs ao sol, começou a aparecer essas manchas no rosto dela. E aí a gente conhece na terminologia bonita como Hashimoto. Ah, e aí ela disse que em vez em quando tá saindo uma úlcerazinha na boca dela também, mas que não dói, ela não incomoda, mas que não dói. Mas o que realmente trouxe ela aqui para ti foi porque ela começou a urinar e viu que na urina dela estava saindo muito espuma nessa última semana. Ela foi, consultou, foi pedir alguns exames, e aí ela trouxe esses exames para vocês verem, para vocês analisarem agora, tá? E aí, nesses exames, tu encontrou lá uma anemia, junto com a leucopenia, os complementos da paciente, C3, C4 lá, também estavam baixos. Foi pedido um FAM para a paciente, e aí, olha aí como é que tá o FAM dela, tá 1 para 640, isso é positivo, isso é negativo. Teve também o anti-DNA dela positivo. Para quem não entende o que é um anti-DNA, isso aqui são estudos de anticorpo, tá, da paciente de vocês. E aí o anti-DNA dela veio positivo. Proteinúria dela veio uma proteinúria de 24 horas aí de 2,8. E aí, no nosso caso clínico, que eu peguei e já disse que é um quadro clínico altamente sugestivo de lúpus. Tem outras doenças reumatológicas que sim vão apresentar isso, mas vocês veem que a gente falou aí do anti-DNA, esse é altamente específico para lúpus, mas a gente vai falar deles lá mais para frente. E aí vocês têm que imaginarem essa paciente no consultório de vocês, porque é uma loucura. Olha aí, a paciente tem alteração no sistema urinário, aí a paciente tem alteração no sistema cutâneo, a paciente tem uma alteração no sistema, nos laboratórios dela. Tu entende que ela parece que está simulando 1 milhão de enfermidades aí, tem sinais e sintomas aí de 1 milhão de enfermidades, e aí é justamente por isso que o House tinha um super problema com essa enfermidade, que todas as enfermidades que eles iam lá tratar, eles iam tentar diagnosticar, que era muito difícil, o diagnóstico não estava batendo, sempre vinha a suspeita de lúpus. Justamente porque ela tem essa característica de tentar imitar várias outras doenças, mas nunca era no lúpus, mas aqui no caso da nossa paciente, no caso da Joana, é sim. E aí nós vamos estar discutindo hoje essa enfermidade. Vamos estar falando de lúpus hoje, o que é importante para vocês saberem na prova. Não era lúpus lá para ele, mas é lúpus para nós. E aí a gente começa entendendo qual é a enfermidade. Não tem outra. A gente tem que começar do começo. E aí, para vocês, eu botei minha definição. Pode ser que não seja a definição pé da letra do manual de reumatologia, mas essa engloba bem o lúpus, tá? Seria nefrite lúpica. E aí vocês têm que ficar esperto. Quem foi que me perguntou? Desculpa, deixa eu ver quem foi que me perguntou da nefrite lúpica. Alexandre. Seria nefrite lúpica.
É uma característica bem evidente. A paciente tem sintomas aí da nefrite lúpica. Tem um marcadorzinho aí da proteinúria que geralmente a gente se alarma quando ela sobe acima de 3,5, da nossa paciente estava 2,8, mas tu viu que ela tem vários outros sinais alterados aí do sistema renal dela. E um dos problemaços do lúpus, aí indo já para o sistema renal do teu paciente, é a nefrite lúpica. O Alexandre se adiantou, mas nós vamos falar disso aí um pouquinho mais para frente, tá, Alexandre? E aí, basicamente, a definição de lúpus é o quê? É uma doença autoimune, inflamatória, crônica. Ela não atinge, não é local, é uma doença multissistêmica e é totalmente imprevisível. Vocês aqui considerem para provas até multissistêmica, tá? Esse totalmente previsível aí eu adicionei de gaiato, mas realmente é uma doença muito imprevisível porque ela se manifesta de muitas maneiras. Eu coloquei, inclusive, aí para vocês que ela pode imitar quase qualquer outra doença. E aí é o problema disso, de vocês terem isso no dia a dia. Que quando nós estamos aqui estudando, o tema da aula é lúpus, e aí a gente bota um caso clínico de lúpus, 1 milhão de sintomas bem característicos de lúpus, é claro, é simples de nós diagnosticarmos lúpus. Mas aí, quando tu não está suspeitando de lúpus e vai lá no dia a dia, chega uma paciente que está com uma artralgia, pode ser artrite. Mas uma paciente de 27 anos com artrite? Ou então ela está com uma úlcera na região oral? Pode ser 1 milhão de coisas. Mas, opa, mas aí a gente vai juntando uma artralgia com uma úlcera na cara. Ela disse que pegou sol, uma úlcera na região oral, quero dizer. Ela disse que pegou sol. Aí tu vê aquela típica borboletinha aqui na cara da tua paciente, bem clara, que dá vontade até de desenhar. E aí tu tem que ir juntando isso, tem que ir pensando, tem que ter, indo tendo esse pensamento clínico, tá? E aí, eu coloquei para vocês que ela ainda pode afetar pode afetar o sistema dermatológico do teu paciente, pode afetar pele, rins, cérebro, as articulações, os sistemas sanguíneos da tua paciente. Tu vai ver que vai complicar tudo. Tem anemias aí focadas, por exemplo, anemias hemolíticas autoimunes relacionadas ao lúpus. Então, tu vai ver que ela engloba muitas áreas, vários sistemas do teu corpo, e por isso que a gente diz que é uma doença inflamatória autoimune, crônica e multissistêmica, tá? Aí, a gente já entendendo a definição, a gente tem que ir para as manifestações clínicas. Porque, eu sei o que é o lúpus, eu sei que é uma doença crônica, mas como é que eu vou diagnosticar lúpus? E aí a gente começa com sintoma geralzão. E isso aqui, basicamente, não faz ninguém suspeitar de lúpus. Nem o melhor reumatologista que vê uma paciente com febre, fadiga, anorexia e emagrecimento vai dizer que isso é lúpus, tá? É o que vai acontecer na maioria das vezes. A paciente de vocês vai chegar com um quadro de vários meses, no mínimo semanas, aí várias semanas, alguns meses. Ela de fadiga, ela está referindo cansaço para vocês. Ela diz que está perdendo apetite, está perdendo alguns quilos. Não é nada brutal, mas está. E isso aí são sintomas gerais, são manifestações clínicas gerais. Mas aí vocês também têm que ir olhando as manifestações sistêmicas, porque nessas manifestações por sistema, aí vocês vão juntando. Porque aí lá na frente eu vou falar para vocês, para fechar o diagnóstico da tabela de Euler, vou falar para vocês qual que aí são os anticorpos, qual que é os padrões de FAN que vocês podem encontrar, que são característicos de lúpus. Então, mas aqui vamos focar nas manifestações clínicas. Vi uma paciente que tem febre aí de mais de 38 graus, fadiga, anorexia, emagrecimento e algum desses outros sintomas que eu vou falar aqui para vocês agora, aí vocês têm que já começar a funilar o diagnóstico de vocês para lúpus, tá? Lembra, na região mucoral da paciente de vocês, se ela tem úlcera, é uma úlcera bem característica, porque ela é bem delimitada, ela é indolor, vai incomodar o paciente de vocês porque é uma ferida, mas não pela dor.
além da alopecia não cicatricial, fotossensibilidade, que essa fotossensibilidade da tua paciente vai causar outra característica muito clara do lúpus, que é esse rash malar, que é esse rash aí em formato de asa de borboleta, que pode... E aí, essa é toda a região, é todo focado na região mucoral da tua paciente e na parte da pele dela. Ah, Ezequias, outra área que pode ser afetada. A aula está tendo sobre leve, infelizmente. Essa doença. Putz. E eu estava lendo aqui, alguém mandou aí no grupo que, infelizmente, tem LES. E aí ela vai poder discutir aqui com a gente, porque ela conhece muito mais do que muitos da gente aqui, tá? Mas voltando, outro sistema muito afetado pela o lúpus, lembrem, ela afeta múltiplos sistemas. E aqui eu trouxe só os principais para vocês. Mas aí a paciente de vocês vão chegar com uma artralgia, e aí essa artralgia vai tá referindo aí, vai ser por conta de uma artrite, mas lembra que essa artrite, por mais que ela possa afetar várias articulações do corpo da paciente, ela geralmente afeta mais a região das mãos, dos punhos e dos joelhos, tá? E elas são bilaterais. Pode ser que afete outras articulações? Podem. Essas são as mais comuns, que geralmente são afetadas o paciente, no paciente de vocês, tá? E aí a gente vai para o hemograma da paciente, a gente vai ver quais que são as alterações do laboratoriais, e aí vocês vão pedir o hemograma, vai bater assim o olho, e aí lá vem uma anemia. Paciente, vocês estão falando com o paciente de vocês, a paciente não está perdendo sangue, não teve nada de diferente que pudesse justificar essa anemia. Todas as penias vão vir juntas também, leucopenia, linfocitopenia, plaquetopenia, e misturando espanhol com português aqui ainda, não perdi totalmente o costume, mas tudo isso vai vir reduzido, tá? Os C3, C4 da paciente de vocês vai vir também, os complementos lá vai vir reduzido também. Lembra aí que o organismo está brigando com eles estão se juntando lá para resolver esse sistema, a inflamação do corpo da paciente de vocês, e aí, como eles estão se juntando lá com... vai diminuindo eles. E aí vocês também têm que... Aqui são afetações mais graves, um pouco mais graves, e que tem que chamar mais atenção para vocês. Porque uma coisa é um senhor fumante com DPOC, insuficiência cardíaca, que chega com sobrecarga pulmonar, que chega com derrame pleural aí para vocês. Outra coisa é uma paciente jovem de 27 anos, sem nenhuma razão aparente, chegar com derrame pleural, ou chegar com a pleurite, ou chegar com a pericardite, um derrame pericárdico, que aí são afetações mais graves, que precisam da nossa atenção e que não bate, não fecha com as outras características que nós estamos vendo anteriormente. Vocês entendem que os sintomas aqui são sintomas graves, são sintomas bem característicos, mas são sintomas totalmente desligados um dos outros. Se a gente vai estudar sintoma por sintoma, tentando fechar um diagnóstico sem ter na cabeça lúpus antes, vai ser um problema, porque eles não fecham, eles não se encaixam. E aí eu coloquei até em uma cozinha diferente, um pouco mais destacado para vocês, que vocês têm que ficarem espertos quando vocês virem uma paciente dessa, que além de tudo isso, ou não precisa vir tudo, mas além desses sintomas que eu já falei para vocês, se ela chega com edema no consultório de vocês, pode ser edema de membros inferiores, pode ser uma anasarca já aí, teve um aumento pressórico, proteinúria lá de 24 horas está acima de 3,5, já fica esperto, já fica com a pulguinha atrás da orelha, porque essa paciente aí já é grave e vem para uma das piores manifestações do lúpus, que acho que foi o Alexandre que disse aí para a gente, que perguntou para a gente, que é justamente a nefrite lúpica.
porque ela vai em 50 a 70% dos pacientes com lúpus, lá no início ainda da doença, na maioria das vezes, vai decorrer, vai desenvolver essa nefrite lúpica. E aí essas são as características, além de ela estar desenvolvendo hematura, leucocitura. Fiquem atentos também lá nos sedimentos, que vai vir cilindros celulares também. E aí, essas características de vocês já acende o alerta. Opa, uma nefrite lúpica aqui no paciente de 27 anos, o que está acontecendo? Nefrite lúpica não, perdão, tá vendo? Opa, uma nefrite aqui no paciente de 27 anos, aparentemente saudável, o que está acontecendo aqui? Entende? E aí vocês já fiquem espertos para nefrite lúpica aí. E o tratamento da nefrite lúpica a gente fala já já. Mas basicamente é uma porrada de corticóide para paciente de vocês. E aí, eu queria também falar aí das principais alterações laboratoriais. Eu já falei de algumas para vocês, as citopenias aí, a elevação do VHS, o PCR pode vir elevado às vezes, mas na maioria das vezes vai vir um PCR normal com VHS elevado. Eu não sei por que eu coloquei a elevação do VHS 2 vezes aí para vocês, então fiquem espertos com isso. O VHS vai estar alto. Além do consumo dos complementos aí, C3, C4, a ureia, lembra que nos casos aí principais, quando está tendo uma afetação do sistema renal da tua paciente, ureia e creatinina vai vir alto, para tu suspeitar aí já de uma nefrite lúpica, tem afetação renal, tem proteinúria mais de 3,5 em 24 horas, hematura, já vai juntando tudo isso com os laboratórios da paciente. Aí tu vê também a alteração dos sedimentos, lembra lá dos cilindros celulares que eu falei para vocês, é bem característico nesse conjunto de alterações laboratoriais. Aí tu tem que ver também anticorpos antifosfolipídicos. Tá, pode ter lá a síndrome antifosfolipídica, mas quando vem anticorpos assim, junto com todas essas cadeias, sem a síndrome antifosfolipídica, guardem na cabecinha de vocês, principalmente a anticardiolipina, que ela é o que gostam de cobrar muito na prova, que é bem característico também, é o mais comum de aparecer. E aí vem o FAN, o tão famoso FAN, que sem ele, diagnóstico nenhum é fechado. Então, sempre que vocês suspeitarem de lúpus, o primeiro exame que vocês têm que botar lá na ponta da caneta já é o FAN. Vocês têm que pedir o FAN da paciente de vocês. Pode ser que tenha algumas literaturas, tem algo que chamam de ANA. Então, o FAN é o mais conhecido. E aí tem os padrões deles. Mas eu vou falar aqui de dois, que esses dois são mais comuns do lúpus, são para bater martelo mesmo. Por exemplo, o anti-DNA, esse aqui vocês veio para o paciente. O FAN veio alterado, veio positivo. É um FAN nuclear homogêneo. E aí, com o anti-DNA, isso aqui é bater o martelo, é lúpus. Fechou? Anti-DNA é o mais preciso, é o padrão ouro para o diagnóstico de lúpus. E sem o FAN positivo, esquece lúpus. Porque vocês vão ver já aí nos critérios que o principal é vocês terem o FAN positivado. Além do anti-DNA, Ezequias, tem outros? Tem outro padrão aí de FAN, que é o pontilhado grosso. Depois, quando vocês forem ver lá o anti-RO, o anti-RO, vocês vão ver falar também do pontilhado fino. Eu não vou falar deles aqui para vocês, porque encher a cabeça de vocês com baboseira, porque eles não são específicos do lúpus, vai vir em outras enfermidades autoimunes, inclusive eu vou falar delas para vocês e vocês vão ver eles aparecendo mais vezes. Por quê? Porque não é específico de lúpus, então não adianta vocês estarem vendo isso, tá? Então foquem aqui no anti-DNA e no anti-SM. Esses dois aqui, um nuclear homogêneo, tá? O padrão nuclear homogêneo, outro o padrão pontilhado grosso. Esses dois, qualquer prova que vocês virem, o FAN veio com anti-DNA positivo, anti-SM, bate o martelinho, lúpus, acabou.
Claro, tem a sintomatologia, o quadro clínico da paciente de vocês. O anti-RNP é tipo os outros, o pontilhado fino. Ele não é tão específico para lúpus. É um padrão de pontilhado grosso, por isso que eu botei ele aí junto com o anti-SM, mas lembrem que ele não é específico para lúpus também, tá? Então, foquem no anti-DNA, no anti-SM, saibam que tem anti-RNP, tem anti-RO, tem vários outros anticorpos aí para vocês estarem estudando, mas esses aqui são os bater martelo para lúpus, ok? E aí, se vem positivo no laboratório de vocês, vocês já sabem o que tem que fazer, fechar o diagnóstico. Mas tá, como é que eu vou fechar esse diagnóstico, Ezequias? E aí, eu coloquei aqui para vocês a maneira prática, o que o protocolo diz. Basicamente, vocês precisam do FAM. Eu acabei de dizer para vocês. Vocês vão pedir aí para o FAM da paciente de vocês. E aí, FAM positivo, excelente. 50% do diagnóstico vocês já têm na mão de vocês. O que mais eu preciso? Aí tem os critérios de EULA. Aí. Os critérios de EULA é do Conselho Europeu de Reumatologia, de combate a enfermidades reumatológicas, e também do Conselho Americano aí de Reumatologia também. Eles se juntaram e fizeram uma tabela com vários critérios. Aí eu não coloquei todos para vocês, tem mais critérios. Esses são os mais comuns. O que eu coloquei na tela para vocês são os mais comuns, é o que mais cai em provas, por exemplo, nas provas, nas questões que eu estava revisando para juntar, para justamente fazer essa aula para vocês. Foram esses aí que caíram nas provas, porque são os de maior pontuação, são os de maior incidência e o que mais vai contar na pontuação aí da escala, tá? E aí os critérios de EULA, ACR, é o seguinte. Primeiro, eles não servem de nada sem o FAM, como eu disse para vocês. Para vocês chegarem no diagnóstico, vocês precisam de um FAM positivo. Teve o FAM positivo? Vamos para os critérios de EULA. Quando que eu vou dizer que o paciente bateu o martelo que é lúpus? FAM positivo, critérios de EULA acima de 10 pontos. Porque cada critério, cada parâmetro do critério, ele tem uma pontuação específica. Inclusive, eu fui botando aí para vocês. Ah, meu paciente tem febre maior de 38,3 graus, então ele já soma 2 pontos. Meu paciente teve uma pericardite, 5 pontos. Meu paciente tem úlceras orais, 2 pontos. Esse Hashimoto, padrão de asa de borboleta aí na cara, altíssimos pontos. Toma mais 6 pontos aí já na tua sominha. Então, vocês percebem que juntando uns dois desse aqui, por exemplo, junta um Hashimoto com a trombocitopenia, e o FAM positivo, tu já fechou o diagnóstico do teu paciente. Então, não fica batendo na cabeça em decorar a tabela. Primeiro que na vida real, essa você não decora. Você tem aí na pranchetinha de vocês, você já tem esses critérios salvos. E os padrões mais característicos, vocês já vão saber. Hashimoto é o mais característico, já são 2. O que eu falei para vocês? Febre, mais 2. Hashimoto, perdão, são 6, tá? E aí, febre, mais 2. Outra coisa muito característica do lúpus, úlceras orais, mais quanto? Mais 2. Já fechou quanto? 10. Aí tu ainda vai ver os laboratórios. Meu paciente veio com a leucopenia, veio com a trombocitopenia, meu paciente teve uma anemia hemolítica. Toma mais pontos aí. Então, tu entende que poucas características do lúpus já formam os 10 pontos do critério de EULA? Então, não batam cabeça em decorar a tabela. Vejam esses principais, que são os mais comuns de cair, junta com o FAM positivo, e aí vocês fecham o diagnóstico do paciente de vocês. Fechou? Tá, Ezequias, eu vi lá, fiz os critérios da dona Joana, vi o fã dela veio positivo, 1 para 640, se eu me lembro bem, veio positivaço, para não deixar dúvidas. Os critérios aqui de fã, ela já tinha um Hashimoto ali, teve uma trombocitopenia, teve uma anemia hemolítica, teve uma leucopenia, fechou, já tem 10 aí, então batemos o diagnóstico da dona Joana. Ela tem lúpus, infelizmente, com maior parte. Lembrando, já que eu ia falar aqui de características
epidemiológicas, lembrem que o lúpus é mais comum em mulheres jovens, entre aí os seus 20 e 50 anos, mulheres negras ou hispânicas também. Então, essas aí são os pacientes que mais têm chance de estar desenvolvendo lúpus. Não que homens não desenvolvam, desenvolvem sim, mas a probabilidade de uma mulher negra ou hispânica estar desenvolvendo lúpus é bem maior, tá? E aí, para finalizar, fechamos o diagnóstico, temos o diagnóstico na mão, juntamos o FAM, pegamos os critérios de EULA aí, vamos para o tratamento. Qual que é o tratamento? E aí, eu já falei demais. E aí, eu me esqueci de estar puxando conversa. Eu acho, Sara, que é porque aqui o setup que eu estou usando aqui é diferente, e aí eu não estou vendo teu nome aqui, então eu não enchi muito teu saco hoje na aula. Mas não só para Sara. Digam aí, qual que é o tratamento principal para lúpus? Vilma. É isso aí, Vilma. A Vilma foi rápida. Hidroxicloroquina. Vocês podem... Ligue o microfone para turma. Oh, perdão, desculpa. Eu me esqueci de ligar o microfone de vocês. E aí... Deixa eu ver. O microfone. Fechou, ativei. Quem quiser dar as respostas de vocês aí, tá. Foi você que disse, né, Vilma, que você é a que tem lúpus. Então, tá aí porque que veio a resposta tão rápida. Vocês podem esquecer de vários tratamentos, porque como eu disse, e como vocês agora já sabem, eu espero, tem aí anotadinho no caderno de vocês, o lúpus, ele é uma enfermidade multissistema, inflamatória, crônica, multissistêmica. Então, ele atinge muito sistema. Então, a medicação para um sistema, às vezes, não funciona na outra. Por exemplo, se é a pele, eu vou usar um corticoide tópico. Mas se tem, tem sinais sistêmicos, já tem sintomas sistêmicos, eu já vou usar um corticoide sistêmico. Vai juntando cada... eu vou associar também amor? Eu vou associar também medicações sintomáticas para minha paciente. Tá, adiciono. Mas isso são tratamentos coadjuvantes. Vocês podem esquecer, não podem, expressão idiomática, tá? Expressão de linguagem. Mas o que eu quero dizer é, vocês podem esquecer de todos esses outros. Esquece o corticoide, esquece o tratamento adjuvante, esquece o imunossupressor. Só não esquece a bendita hidroxicloroquina. É o medicamento que você vai ter que indicar sempre. E não importa se é um quadro grave, um quadro avançado, um quadro recém-iniciado, um diagnóstico recém-confirmado. Suspeitou de lúpus, bateu o martelo, é hidroxicloroquina. Fechou? E aí sim, vocês têm que ver... Tem outras medicações. Por exemplo, a nefrite lúpica, que o Alexandre falou aí pra gente. Como é que vocês vão estar manejando a nefrite lúpica? É o pulso de corticoide, de metilprednisolona, tá? E aí vocês vão usar lá a dose protocolar é de 500 a 1 grama dia, tá? E aí vocês vão fazer essa pulsoterapia durante 3 dias. Hoje em dia, a galera da reumato já não está sendo tão invasiva assim, como todos vocês aí já devem saber, metilprednisolona, 1 grama um dia é tipo uma bomba. Vilma, além da hidróxico, tu usa o corticoide, tu usa o corticoide ou tu já trocou para mofetila? Metotrexano, metotrexato, ainda está usando metotrexato. Tá. Inclusive, aí a Patrícia jogou bem. Eu, inclusive, achei que era... geralmente, a pulsoterapia a gente faz por 3 dias, justamente para simplesmente reduzir os sintomas quando estão bem expressos, tá? Quando
quando os sintomas sistêmicos do teu paciente já estão bem desenvolvidos, aí tu faz a pulsoterapia com metilprednisolona. E geralmente a gente guarda essa pulsoterapia para os quadros de nefrite lúpica do teu paciente. Fechou? Lembra? Hidroxicloroquina, aí a zona do tratamento. Essa aí vocês não esquecem. Para nefrite lúpica, vamos na pulsoterapia. Tem o micofelonato aí, que é de mofetila, que é o que é mais utilizado. Por exemplo, o corticoide, vocês vão manter o corticoide para o paciente de vocês aí por uns 6 meses estourando. Passou esses 6 meses, vocês têm que reduzir a carga de corticoide do paciente de vocês. E aí, para vocês fazerem essa redução, vocês já vão fazendo a associação aí de micofelonato e para justamente ir baixando a quantidade de corticoide em uso do paciente de vocês, tá? A azathioprina também é bem comum. É isso. Lembrem que é uma das boas características, inclusive, da hidroxicloroquina, por isso que ela é a rainha também, que é uma das medicações que não tem muitos sintomáticos. Mas, além dela, como a gente falou aí dos corticoides, a gente vai manter aí estourando por uns 6 meses, e lembra que vocês vão diminuindo, vocês não vão manter a dose máxima para o paciente de vocês. O ideal é sempre a menor dose possível e ir diminuindo isso com o passar do tempo. E aí, foi a Patrícia, eu tinha achado que era a Vilma, mas é a Patrícia que inclusive falou também da ciclosamina, se eu não me engano. Deixa eu voltar no chat para ver se é. Isso, a Patrícia falou da ciclosamina, que é uma das medicações que vocês podem estar utilizando, podem estar associando já, para ir começando fazendo a redução de corticoide, já vai encaixando uma ciclosamina, lembrando que ela também não vai poder passar muito tempo, é por isso que a gente já associa o micofelonato, e eu não sei por que sempre inventaram esses nomes difíceis das medicações e é um problema para a medicação. Mas tem, a Vilma inclusive falou aí da azathioprina, que é bom. Vilma, só confirma para a gente, porque geralmente o que diz a literatura é que também não tem muitos colaterais. Não vi ele sendo utilizado em vida real, em pacientes ainda, mas eu já ouvi muito falar que ele também não possui muitos anticolaterais. Então, pode ser uma das medicações que vocês vão associar aí, tá? Ao tratamento de vocês. Agora, para a prova, não esquece, hidroxicloroquina. Vocês esquecem todas essas outras que a Vilma, a Patrícia e eu estávamos discutindo aqui, mas não esquece a bendita hidroxicloroquina. Vai cair, cai muito. Por exemplo, na maioria das questões que eu estava vendo de tratamento, era isso que eles queriam saber, tá? E aí, mas antes, é porque a gente já se adiantou aqui com as medidas farmacológicas, lembrem também das medidas não farmacológicas. Vocês têm que indicar para o paciente de vocês atividade física. É óbvio que vocês não vão indicar uma atividade física, uma caminhada, uma corrida, para uma paciente que está com uma artrite aí momentânea, mas, claro, depois de vocês terem manejado o quadro, aí sim, a atividade física é super benéfica. Uma dieta bem controlada para pacientes de vocês não podem esquecer. Geralmente, porque cai muito em prova, a gente foca muito na parte farmacológica. E aí a gente não dá tanta bola assim para as partes não farmacológicas, mas entendam que isso aqui é super importante. Lembra lá da nefrite lúpica, uma paciente com níveis pressóricos subindo, pressão lá em cima, é um problema. Então, controla a pressão da tua paciente também. O ideal, manter ali um 130 por 80. É a margem aí ideal para vocês estarem mantendo a pressão da paciente de vocês, tá? Fotoproteção, vai sair no sol, porque o ideal é não pega sol, mas aí tu vai dizer para uma pessoa, sei lá, que tem que trabalhar, não pega sol, é difícil. Então, vamos focar na fotoproteção, utilizar um protetor solar é importante, justamente por conta dessa fotossensibilidade da paciente.
E aí, outra coisa muito importante é o cessar tabagismo. Tem alguns protocolos que, quando vão falar de cessar tabagismo, eles são bem polite, eles são bem tímidos em dizer. Geralmente eles dizem assim, recomendem para o paciente de vocês, perguntem se é da vontade dele, se ele está planejando deixar de fumar nesses próximos 100 anos. Mas aqui os protocolos já são bem incisivos, tá? Diz para o paciente de vocês parar de fumar, porque o risco cardiovascular, tromboembólico do paciente de vocês já é altíssimo. Com lúpus, sobe pra caramba. E aí o paciente fuma, acabou. Pode bater o martelo aí, já pode estar se preparando aí com as medidas antitrombogênicas, porque vai precisar. Se o paciente de vocês não fumam ainda, os riscos dele desenvolver uma complicação aí cardiovascular vai ser altíssima, tá? E basicamente é isso. Aí eu trouxe aqui uma questão para vocês, eu ia trazer mais, mas infelizmente o tempo não é muito meu amigo esses dias. Mas eu trouxe aqui uma questão que é bem típica, e aí eu falei para vocês, e eu queria estar resolvendo aqui com vocês. E aí, basicamente, é uma paciente, ela é uma mulher de 31 anos, lembra lá, paciente mulher, já acende o alarme. A maioria de vocês aí no chat é mulher. Meus pesos, brincadeira, piada. Mas mulher, jovem, olha, só tem 31 anos, ela é encaminhada à consulta ambulatorial por apresentar dores articulares intermitentes. Essas dores que não são agudas, são dores já há vários anos, essa artralgia aí, no caso dela aqui de 3 meses, alerta de novo, relata que essas dores acometem articulações das mãos, punhos, joelhos, tornozelos. Lembra lá? Mão, punho, joelho são as mais comuns que eu disse para vocês. E aí, ela é de forma migratória e não aditiva. As dores pioram ao acordar e melhoram com a movimentação. Durante as crises, sente calor e apresenta rubor e edemas locais, sem deformidades articulares. Aqui é a questão, o avaliador já querendo te tirar lá da artrite reumatoide. Sai daí, não é isso que a gente está querendo saber, não. A gente está querendo saber outra coisa. Aí vai o quê? Afirma estar cansado mais do que o habitual. Aquela preguicinha diária não é o suficiente, tá? É um cansaço de muito tempo também, de semanas, de mês já. Durante as crises, ela também refere ter buscado atendimento médico na unidade de pronto atendimento. Na ocasião, fez uso de analgésicos anti-inflamatórios não esteroides e houve uma melhora momentânea, mas logo os sintomas dela voltaram. Ela relata também que nas últimas consultas a pressão dela estava bem alta. Olha aí, pressão subindo, é outro sinal de alerta para vocês. E aí foi prescrito para ela hidroclorotiazida de 25 miligramas dia. Até o início desse quadro não apresentava antecedentes pessoais ou utilizava medicações de uso contínuo, apenas anticoncepção hormonal e oral. Ela refere que sua mãe tem diabetes tipo 2, nega etilismo, tabagismo, o que para o quadro dela já é excelente, já ajuda bastante. Ela afirma que faz atividade física, ela vai à academia aí 3 vezes, de 3 a 4 vezes por semana. E na revisão de sistemas, a questão, lembre, o Revalida ele só bota informações que são pertinentes ao diagnóstico de vocês. Então, quando ele fala assim, ó, na revisão de sistemas, aí você já tem que acender a lâmpadazinha. Opa, é uma doença multissistêmica. Qual que são as doenças multissistêmicas? Fecha com essas características, pressão alta, raste maleolar, artralgia. Opa, pode ser um lúpus, entende? E aí ele falou aí que na revisão sistêmica, ela refere ter dor e cianose nos dedos, nas mãos, ao contato com água fria. Ao exame físico, apresenta dados vitais
e antropométricos normais, mucosas descoradas, duas cruzes de 4, icterícia, uma cruz de 4, aí, opa, já vai acendendo o alerta. Ela teve úlceras orais indolores. Vocês estão somando os critérios de Euler? Porque aqui já passou de 10 faz tempo, e a gente nem terminou de ler o enunciado ainda. E aí essas úlceras orais indolores, com dor à palpação, movimentação das articulações e movimentação das articulações das mãos, dos punhos e dos joelhos. Olha aí na questão de novo. Articulações das mãos, punhos e joelhos, simétricos, dor, olha, já vai fechando a suspeita, a hipótese diagnóstica de vocês mais ainda. Ela não apresenta edemas, o que é bom, nem calor, nem nódulos, nem crepitações ou deformidades. Os demais segmentos estão sem anormalidades. No hemograma, apresenta hemoglobina de 10,8, lembra que ela é uma paciente mulher, essa hemoglobina aí dela já está baixa. Os leucócitos de 3.850, opa, linfócitos em 1.300 e plaquetas em 88.000. Basicamente, todas as peninhas estão aí, tá? E aí, qual é o exame mais indicado para a conclusão do diagnóstico? E aí, o que nós falamos? Joga aí no chat para nós. Isso aí, Francinete, a Francinete correu. Vamos lá, Patrícia. É isso aí, gente. Antígeno HLA, nada a ver, não tem, é muito inespecífico para lúpus, tá? Fator reumatoide? Ah, tá, beleza. E aí, o que vai ajudar em nós? Aqui, não é nada específico. Qual que é o padrão ouro que nós vimos? Qual que é o padrão ouro que a gente viu que é para bater o martelo? Viu ele, bate o martelo. O FAM. O FAM é muito importante. E qual que é o FAM? Aí não está aparecendo aqui na questão, mas eu quero ver se vocês estão atentos ainda. Qual que é o tipo de FAM? Anticorpo de DNA. Isso aí, Anderson. O anti-DNA é o padrão ouro. Então, se vocês viram um FAM positivo, o anti-DNA, isso aí, Francinete. Fechou o martelo. Com essa paciente aqui, que eu não vou parar para contar com você, mas se vocês quiserem contar aí quanto que tá os critérios de Euler dela aí, porque eu parei de contar depois do 10º. Quando fechou 10, eu parei de contar. Então, tem muito mais de 10. Então, qual que é o exame que nós temos que pedir? Se os critérios de Euler dela já estão lá em cima. Se a clínica dela é bem característica, qual que é o exame que nós temos que pedir para fechar o diagnóstico? É o FAM. E aí vai vir um anti-DNA lá para a gente, como a Francinete e o Anderson disse aí, a gente vai bater o martelo, vai tratar a paciente. Lembra que a comunicação com a paciente é muito importante. Não é muito importante para a prova, mas é muito importante para a vida. Então, explica para ela qual que é a gravidade da enfermidade, que às vezes o paciente de vocês não entende muito bem. A gente geralmente vê, a gente sabe quais que são as principais complicações, a gente sabe o que pode levar essas complicações, mas o paciente de vocês não sabe. Então, além dos critérios farmacológicos que eu disse lá para vocês, além dos não farmacológicos, o principal não farmacológico é vocês explicarem o quadro da paciente de vocês, tá? Explicar como é importante a dieta saudável, explicar como que é importante o controle de fatores que prejudicam, que podem levar a complicações, por exemplo, o tabagismo, e aí vocês explicarem qual que é a gravidade para a paciente de vocês estarem informada e aceitarem as melhores condutas que vocês indicarem para elas, tá?